43 anos só de casado. 4 filhos, 8 netos. E já estão querendo me dar bisnetos. Jesus. Tenho 3 netos de 19 anos. Acredito que logo vem bisneto aí, rapaz. Menino que eu vi lá desses dias, fui vai dar casamento. Glória a Deus. Então, amados, são 43 anos, vai completar de casados, 33 servindo Jesus. Vale a pena, eu digo para você, não existe nada melhor do que estar na presença de Deus. Há 11 anos como pastor efetivo dentro da igreja. Eu era pastor em Rio Preto, porém eu trabalhava nessa pequena empresa que eu estou te falando, que eu tinha lá, que nós tínhamos lá. E Deus falou para mim: para com tudo isso, você vai viver só da minha obra. Estou aqui por obediência a uma voz de Deus. Amém? Pregamos em Cacilândia para 5, 6 pessoas, num salãozinho, acredito em metros quadrados, vai dar esse tamanho aqui, Nelson, na frente do Barbosa, mais ou menos? Mais ou menos. Em metros quadrados. Mais ou menos por aí, né? Hoje, cabe quantos desse aqui lá dentro da igreja? Mais ou menos. Uma meia dúzia ou mais. Hoje o prédio lá tem 500 metros quadrados. Glória a Deus. Pregamos para 5. Hoje pregamos para mais de 300 pessoas, para a glória de Deus. São 300 membros, porém as cadeiras só tem 200. Eu estava reparando que nós vamos ter que comprar mais poltronas. Glória a Deus. Amém, irmãos. Louvado seja Deus. Pregamos para 5, pregamos para 10, para 15, para 20. E hoje, pastor, a igreja é conhecida em toda a cidade. E eu creio que aqui no Chapadão também ela vai ser conhecida na cidade inteira. A Jesus Cristo é o caminho. Aleluia. Por meio do pastor Ronaldo e sua família e dos seus obreiros, vai ser conhecida em Chapadão do Sul como uma das melhores igrejas dessa cidade, em nome de Jesus. Amém? Então pegue esse convite, pense qual é o maior compromisso que você tem dia 31 de dezembro. Se não for tanto assim, se for só para comer carne assada, deixa para comer no outro dia. Bora lá para o culto da virada. E aí, se você quiser comer carne assada no mesmo dia, assim que terminar o culto, tem churrasco, rapaz. Aí o pastor Ronaldo vai passar as instruções para vocês. Minha esposa, Deus te abençoe e te use. Seja ousada, corajosa. Desembaie a espada do Espírito e corte a orelha dos descrentes. De Jesus. Amém. Eu saúdo todos que a paz do Senhor. Amém? Tem crente aí? Glória a Deus. O pastor mandou cortar a orelha, viu, gente? Então, eu vou cortar a orelha, hein? É um prazer, uma alegria estar aqui, mas imensa responsabilidade de trazer a palavra a vocês todos. E hoje foi culto de louvor, palavra. Então, como foi culto de palavra, tem que ser muita palavra, não tem? Então, nós vamos nos alimentar da palavra. Amém? Depois nós podemos alimentar o nosso corpo. Mas agora vamos alimentar da palavra, em nome de Jesus. Eu quero que vocês escutem a palavra do Senhor em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Se levantei com o telão, agora quem tem Bíblia aí, o crente tem que ter Bíblia, amém? Olha, Filipenses 4 fala assim, olha. 4:4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma,
sentimento em Cristo Jesus. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amado, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum amor, nisto pensai. O que também aprendeste e recebeste, e ouviste, e viste em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei ao Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu não digo isso por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Feche seus olhos, eu quero orar em nome de Jesus, para que o Espírito Santo de Deus venha falar conosco nesta noite, amém? Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a tua palavra, Senhor. E eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor venha, através do Espírito Santo, nos dar esse vaso. Em nome de Jesus, papai, dá a interpretação dessa palavra. Ajuda essas vidas a compreender cada dia mais a tua palavra e viver ela em nome de Jesus, papai. Nós dependemos da sua graça, da sua misericórdia, Senhor. Por isso eu peço a ti, fale conosco nessa noite. O Senhor já falou comigo, fale com o teu povo, em nome de Jesus, papai. Que eles possam compreender a tua palavra, entender e receber de bom graça, Senhor. Entender o que é, Senhor, essa palavra pura, verdadeira, Senhor, que o Senhor tem falado em nossos corações. Pai, em nome de Jesus, socorre as necessidades dessa noite, Pai. Venha ao encontro de cada vida, Senhor. Eu sei que cada um chegou aqui com um pedido especial, Senhor. E eu não sei se é o que eles querem ouvir, mas eu sei que a tua palavra, que essa palavra vem falar cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, porque aqui nós não ouvimos o que queremos. Aqui nós queremos ouvir a tua vontade, Senhor. E obedecer a tua palavra, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, fale em cada coração. Espírito Santo, fale e usa nessa noite, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor. Obrigado, papai, em nome de Jesus. Aleluia. Quente, né? Está muito quente. O calor está forte, mas a gente está aqui para meditar na palavra do Senhor. Amados, como eu li na palavra do Senhor, apóstolo Paulo, ele falou para nós ter dupla alegria. Ele faz uma coisa que ele nem consegue expressar. Ele falou assim, olha, eu queria falar algo, mas ele falou assim, regozijai, alegrai. Depois, como ele não achou a palavra, ele falou assim, regozijai outra vez no Senhor. Então, eu quero falar da alegria nesta noite. Alegria de viver, alegria de servir, alegria de comunhão, alegria de recompensa, alegria que o cristão tem. A dupla alegria que nós precisamos ter. Mas eu quero falar do apóstolo Paulo, só que eu quero falar quem era o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele não chamava Paulo, ele chamava Saulo. Ele era um jovem fariseu, estava lá em Roma, e ele comprou até o direito de pertencer a Roma, porque podia comprar esse direito para ser de Roma. E ele começou, Saulo, a perseguir os cristãos. Por que ele perseguiu os cristãos, pastor? Porque ele era um doutor da lei, sabe? Ele acreditava em Jeová, ele acreditava
corajoso nessa lei. E se falasse outra coisa, ele saía matando. Então Saulo perseguiu os cristãos e matava. Matou várias famílias, matou vários cristãos, ponhava fogo na casa das pessoas e falava que é cristão, tem que morrer. Tem que morrer. Porque isso é uma seita, eles não acreditam no Messias, porque os cristãos pregavam o Messias que ia vir, pregavam o Salvador, mas eles não aceitaram. Até que Saulo foi para uma cidade e ele foi lá perseguir os cristãos. E Saulo então foi para uma cidade perseguir os cristãos, porque ouviu falar que lá tinha muito cristão, ia trazer todos amarrados para ser preso ali em Roma, porque não aceitava os cristãos. E de repente, no caminho, apareceu uma grande luz. Uma luz do céu que brilhava. E ele parou naquele caminho, aquela luz que brilhava. E ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então perguntou: quem é você? Quem é o Senhor? E Jesus falou: eu sou Jesus. Oh, aleluia! A quem tu me persegues? Eu sou Jesus. Saulo então ouviu aquela voz. Não foi uma visão só para Saulo, foi uma visão para todo mundo que estava com Saulo. Os rapazes que estavam com Saulo ouviu também a voz, só não via quem era, mas ouviu a voz. Falou: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. E a partir daquele momento, Saulo caiu no chão, e quando ele levantou o olhar, ele estava cego, não enxergava, mas ele ouviu a voz: Jesus, eu sou aquele que você me persegue, persegue meus cristãos, mata os meus discípulos. Saulo então, a partir daquele momento, ouviu a voz, e Jesus falou para ele: levanta e vai até a cidade, e lá eu vou te orientar. Saulo obedeceu, sem questionar, foi para a cidade. Chegou lá, ficou 3 dias nessa cidade, sem comer e sem beber. Estava em jejum, esperando uma resposta. E ali ele ficou. E aí o Senhor falou para um discípulo dele, Ananias: Glória, vai até onde está Saulo. Saulo está numa casa assim, na rua direita, tal, deu um número lá. Vai lá e fala com você, porque eu escolhi. Jesus falou para Saulo: eu te escolhi. Você me perseguia, perseguia os cristãos, agora você vai ser perseguido por amor a mim, porque eu te escolhi para fazer a minha obra. E Saulo, Jesus falou: você só não vai chamar mais Saulo, não, você vai chamar Paulo. Por isso que o apóstolo Paulo, hoje é o nome dele, apóstolo Paulo. E ele obedeceu, igreja. E Ananias, chegando ali, falou com ele: Saulo, você tem perseguido os cristãos, você tem matado os cristãos, e Jesus te escolheu. Mas Ananias ainda questionou com Jesus, porque falou: Jesus, mas como eu vou lá? Porque Saulo é um moço que não pode ver nenhum cristão, não pode ver nenhum crente que ele está matando. Se eu vou lá, vou correr risco. Mas Jesus falou para Ananias: este é meu escolhido. Eu chamei ele, eu escolhi ele. Eu quero salvar ele para fazer a minha obra como ele faz. Porque Paulo, ele pregava o evangelho com fervor. Ele levava o judaísmo, olha, com garra. Ele
Mas não foi fácil para Saulo. Saulo agora era Paulo. Perseguiu os cristãos, ele começou a ser perseguido. Aí ele ficou naquela casa mais um tempo e de repente, olha só como ele teve que sair da casa que ele estava. O pessoal teve que colocar ele em cesto, em descer no cesto, que é um botão, à noite, para ninguém ver ele. Por quê? Porque agora os judeus queriam matar ele. Ele não perseguiu os cristãos. Agora os judeus achavam que ele merecia morrer. E começou a luta de Paulo. E começou aquela luta tremenda. E eu quero falar para ti tudo que Paulo passou. Muitas lutas, muita perseguição, muita mesmo. Em 2 Coríntios, capítulo 9, 7. Peraí, não é 2 Coríntios não. É 2 Coríntios 11, 24. Fala da vida de Paulo. O que Paulo passou. Olha só o que Paulo passou. Ele perseguiu os cristãos, matava os cristãos, depois ele foi perseguido, né? Por servir a Deus, por servir a Jesus. Então aqui, 2 Coríntios 11, 24 fala assim: recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos uma. 5 vezes ele recebeu chicoteada. Quando fala quarentena menos uma, significa 39 chicoteadas. Romana, que era daquelas que os laços, o cinturão que eles batiam, tinha até ferro, osso nas pontas. Tinha. Ele recebeu 5 quarentenas menos uma. Ele fala assim: 3 vezes fui chicoteado, açoitado com vara. Com vara. Uma vez eu fui apedrejado. Tão apedrejado na cidade que ele estava, que deu como ele estava morto. Mataram Paulo. E ele saiu daquela situação e se recuperou. 3 vezes ele fala que ele sofreu naufrágio, sofreu afogamento, correu muitos perigos. Ele fala que uma noite e um dia ele passou por um abismo, na escuridão. Jogaram ele lá numa caverna, lá na escuridão. Não tinha luz, não tinha nada. Passou uma noite e um dia inteiro. Em viagem, muitas vezes, ele correu perigo nos rios, perigo de salteadores, no meio das estradas, porque ele viajava demais para pregar o Evangelho de Jesus. Porque ele aceitou o Evangelho de Jesus, ele acreditou no Filho de Deus, ele começou a Deus. Aleluia! Aí, a palavra fala que ele passou perigo no mar, que ele passou perigo entre os falsos irmãos. Ele trabalhava fatigado, em vigílias, muitas vezes com fome e com sede. Em jejum, muitas vezes, passava frio, passava nudez. Está lá, 2 Coríntios 11, 24. Eu não estou estudando tudo, mas se você puder estudar aqui, você pode ver toda a sua Bíblia. Além das coisas exteriores para fora que ele passava, ele também vivia oprimido cada dia ao cuidado de todas as igrejas. Por quê? Porque Paulo começou a levantar tendas, começou a abrir igreja, começou a anunciar o Evangelho, anunciar Jesus e salvar muita gente para Jesus. Glória a Deus! Aleluia! Oh, aleluia! E ele começou a trabalhar de uma tal forma que ele anunciava, ele passava tantos perigos, tantos riscos. Mas ele falava assim: esse é o Jesus, o meu Salvador. Se eu fazia quando eu estava lá, né, em Roma, por que eu não posso fazer agora? E ele fez. Não importava a circunstância, igreja. Não importava o que ele passava de problema, de perigo, no dia a dia. Não importava. Ele continuava trabalhando, continuava anunciando a palavra do Senhor. Aleluia! E aqui, a palavra de Deus fala, que ele fala para nós assim:
regozijai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai no Senhor. Seja a vossa vida notória a todos os homens, perto está o Senhor. Então ele começou a ter um relacionamento com Deus. Ele encontrou a alegria. Ele não sabia nem expressar, ele falou, é dupla alegria. Eu escrevi, regozijai sempre no Senhor. E outra vez, regozijai sempre no Senhor. Quando Paulo estava escrevendo aqui, sabe onde ele estava? Estava preso. Com os pés presos, acorrentado, em uma cadeia. E ele escreve essa carta para Filipos, a igreja de Filipenses. Escreve essa carta e fala, irmãos, eu estou muito feliz, eu estou muito alegre. Eu quero escrever essa carta porque eu estou alegre demais da conta. E ele fala assim para os irmãos, regozijai no Senhor. E outra vez, alegre no Senhor. Você reconheceu Deus na sua vida? Alegre no Senhor, não importa a sua situação. Mas ele olha ainda aqui a gente, ele fala assim, que a sua vida seja notória diante do Senhor. Não estáis inquieto ou ansioso por alguma coisa. Não ficais ansioso por nada, mas ante a vossa petição, está diante do Senhor, conhecida. Diante de Deus na oração, na súplica e na ação de graça. Você está ansioso? Ore a Deus. Porque a ansiedade é falta de comunhão com Deus. A ansiedade, a pessoa que está ansiosa, ela ora pouco. Porque se ela orasse mais, ela não estaria ansiosa. Se ela lesse mais, se ela estudasse mais, ela não vivia ansiosa. Então o apóstolo Paulo fala, não estejais ansioso. Mas antes de tudo, a vossa oração seja em tudo conhecida diante de Deus. Tudo que você precisa, tudo que você tem pedido, seja diante de Deus em oração, em súplica e em ação de graça. Em ação de graça com Deus que salvou vocês. Aleluia! Ele fala assim, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e o vosso sentimento em Cristo Jesus. A paz de Deus. Imagina, irmãos, você preso em uma cadeia, levando um açoite, sofrendo perseguições, passando necessidade, e você ainda fala, eu estou alegre, eu estou feliz, e eu ainda tenho a paz de Deus. Hoje, às vezes, é muito difícil. Para a pessoa ser feliz, para a pessoa ser alegre, a pessoa tem que ter muita abundância, muito dinheiro no bolso, está tudo bem, está tudo jóia, tem casa, está tudo em ordem. Às vezes a pessoa, acontece qualquer flagelo, já sofre, já não quer mais saber de Deus, já não quer mais acreditar na bênção. Mas Paulo estava numa cadeia. E ele fala mais, quanto mais, irmão meus, tudo que é verdadeiro, e tudo que é honesto, e tudo que é justo, e tudo que é puro, e tudo que é amável, e tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar. Aleluia! É nisso que devemos pensar. O que é justo? Justo é de acordo com o que Deus fala. Tudo que Deus diz é justo, é correto, é confiável. Então pensa nisso, que isso é justo. Pensa nessas coisas, o que é puro. Quando nós temos um relacionamento com Deus, quando nós entregamos a nossa vida com Deus, a gente precisa conhecer Deus. Eu tenho um relacionamento com meu esposo, mas ele falou 43, nós já estamos completando 44 anos. Eu sei muito bem o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu sei muito bem o que ele ama e o que ele detesta. 43 anos. Quando a gente tem um relacionamento com
pessoa, a gente começa a entender e saber, nós precisamos saber o que ela gosta, o que ela não gosta, para a gente poder agradar essa pessoa. Paulo, então, ele falava isso aqui para nós, porque ele estava com um relacionamento com Deus perfeito. Ele tinha paz em Deus, ele se alegrava em Deus. E ele fala aqui, ele orienta nós para que tudo que é puro, verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensais. Aleluia. Quando Paulo fala isso para nós, é porque ele sabia muito bem o que agradava a Deus. Você sabe o que agrada a Deus? Você sabe o que Deus gosta? Você sabe o que Deus detesta? Para a gente agradar o nosso Senhor, nós temos que saber o que Ele gosta e fazer de tudo para agradar o nosso Senhor e evitar tudo que Ele detesta, tudo que Ele não gosta. E para mim não esquecer, eu quero falar para você, nosso Deus, Ele é tão perfeito que apesar de nós não ver Ele pessoalmente, mas nós podemos sentir Ele, mas Ele deixou escrito. Tudo aquele que ama, tudo que Ele ama, Ele deixou escrito. E tudo que Ele odeia, Ele também deixou escrito. Isso era para o nosso relacionamento, para que em tudo nós pudéssemos dar certo. Vou falar apenas 5 coisas que Deus ama. Que talvez você conheça o Senhor, já aceitou Jesus, já está no relacionamento perfeito com Deus, mas não entende ainda, não sabe o que Ele ama, para fazer tudo à vontade dEle, o que Ele gosta. Então eu quero deixar Salmo 11, capítulo 11, versículo 7, fala assim, que o Senhor, Ele é justo, Ele ama a justiça, e os retos verão a sua face. O reto verão o seu rosto, porque o seu rosto está voltado para aqueles que são retos, para aqueles que são justos. E o Senhor ama o quê? A justiça. Então, se Deus é justo, você tem que amar a justiça. Você tem que amar tudo aquilo que é justo. Como Paulo falou, tudo que é justo, nisso pensais. Então você tem que afastar da injustiça. Você tem que afastar daquilo que não agrada a Deus, porque Deus é justo. Deus odeia a injustiça. Então você está aqui sabendo a primeira coisa. Então para isso você precisa buscar a justiça. E tudo que você fazer, nos seus negócios, seja justo. No seu relacionamento, seja justo. Na sua família, seja justo. Tudo aquilo que você prometeu, faz. Tudo aquilo que você precisa fazer para ser justo, faça. Porque Deus ama a justiça. Glória a Deus. Você é justo no seu relacionamento? Você é fiel nele? Você é justo nos seus negócios? Quando você diz que ama, você ama mesmo? Ou nós estamos fingindo? Quando você fala que está fazendo um bom negócio, você está ultrapassando aquilo, negando ou querendo ganhar recompensa? Ou você está sendo justo? Então Deus ama a justiça, porque Ele é justo. Então o que nós podemos fazer? Fugir da injustiça. Fugir de tudo, tudo, tudo. Um conselho que nós damos: fuja de tudo que é injusto, porque Deus não está nesse negócio. Você perde Deus quando você faz uma injustiça. Então foge de tudo isso. Outra coisa que Deus ama, está lá em Salmo 51:6. Eis que eu amo a verdade, e no íntimo, no oculto, me faço conhecer a Deus. Olha só, Deus ama o que? A verdade. Então tudo que você vai fazer, irmão, seja verdadeiro. Fale a verdade. Mesmo que a verdade doa, mas fale a verdade. Porque Deus ama a verdade. Portanto, nunca participe de uma mentira. Nunca participe de um engano.
falando. Sai fora. Porque Deus, Ele ama a verdade no íntimo. No oculto, nos faz conhecer a Deus. Muitas vezes, as pessoas falam assim, eu sou tão sincera. Eu sou sincera. Você é sincera, mas você não é verdadeira. A gente pode até ser sincero, mas não somos verdadeiros. Qualquer coisinha estamos mentindo, qualquer coisinha estamos... mas é uma mentirinha que não tem problema. Eu estava num trabalho, certa vez, eu trabalhava com um casal de médico. A minha patroa perguntou assim para mim, Celina, você faz alguma coisa errada aqui? Eu tenho 2 filhos, tenho um apartamento aqui, eu trabalhava, eu fazia de tudo na casa. Eu falei, eu faço. Por que? Você pôs câmera aí? Não tinha põe a câmera não, que eu falo a verdade. Quando eu entrei aqui, eu falei que eu era cristão. E eu honro a minha palavra. Eu sou verdadeiro. Mas o que você faz de errado? Eu falei, olha, eu levanto 4h30 da minha casa, eu pego o ônibus 15 para 5, eu chego no trabalho 6 horas, 6h30 o café está colocado, você toma o café e vai embora para o hospital, que é um casal de médico. Quando você sai, eu pego as crianças, forro um colchãozinho aqui na sala e vou dormir. Você vai dormir? Vou dormir. É melhor eu dormir do que bater nos seus filhos. Eu estou cansada. Faz 5 anos que eu estou trabalhando aqui. Não peguei nenhuma férias, porque às vezes sempre a gente precisa de dinheiro. E se ficar pegando, né? Em vez de tirar férias, pega o dinheiro. Então eu falei para ela, eu durmo até 7h30, 15 para as 8. As crianças acordam, eu levanto e pá, vou trabalhar. Fazer tudo no serviço. Quando você chega, tem alguma coisa faltando para fazer? Teu almoço está na mesa, roupa lavada, passar a casa limpa, teus filhos estão limpos, teus filhos estão... Eu faço isso de errado. Se você achar que é errado, é isso que eu faço. Nossa, mas isso não é errado. Eu falei, sinceramente, ela saía 6h30, no máximo 20 para 7. Eu dormia até 20 para as 8. Dormia 1 hora. Eu fiz isso. Aí outro dia estava lá, meus patrões almoçando, o telefone toca, meu patrão manda atender, chamado João Carlos. Ele fala assim, Celina, fala que eu não estou. Eu só ouvi falar. Pegou o telefone, oi, tudo bem? Quer falar com o Dr. João Carlos? Falou, o Dr. João Carlos está na mesa, almoçando, vai ter 1 hora de descanso. Se você quiser falar, ligue às 3 horas, ele vai estar na clínica dele, tá bom? Obrigado, Deus abençoe, tchau. Ela olhou para mim assim, Celina, mas eu mandei você falar que eu não estou. Eu falei, por que eu vou falar comigo se você não está sentado? Falei, filho, desde o dia que eu entrei aqui nessa casa, eu falei que eu era cristã e falei que eu honro o meu Deus. Se você não me quer aqui, se você achar que foi uma afronta, pode me mandar embora. Eles amavam eu de paixão. Queria até roubar eu do meu marido, sabe? Queria que eu fosse morar lá, porque era um casal novo da cidade, nova, uma cidade muito pequena, ele veio para Rio Preto, eles morriam de medo, sequestro, né? Morriam de medo de alguém bater nas crianças. Naquela época estava aquela onda, né? Sequestro das crianças, e as 2 crianças nasceram lá comigo, me chamavam de mamãe. Eu falava para ela assim, fica tranquilo, porque você tem 2 homens, eu tenho 4 homens, homem no quê? Agora se fosse uma menina, você corre o risco de roubar. Mas não vou roubar. Então, amados, apóstolo Paulo, ele orienta a gente a falar a verdade. E Deus, ele ama a verdade no íntimo. Aconteça o que acontecer, fala a verdade. Se o sentimento não é verdadeiro, fala a verdade. Se você fez um negócio, seja verdadeiro, porque Deus ama a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então você tem a verdade. Para que viver na mentira? Para
mentira, ela tem filiação. A mentira, quem conta mentira, é filho do diabo. O diabo é pai da mentira, não é? Se você é mentiroso, se você finge, se você é enganador, é o diabo que faz essas coisas. Mas nós somos cristãos. Nós somos verdadeiros. Glória a Deus. Então acontecer, às vezes eu podia correr o risco de perder o meu serviço, perder o meu salário, e daí? Eu sou verdadeira, Deus ia abrir a porta em outro lugar. Mas seja verdadeiro em nome de Jesus. Outra coisa que Deus ama, está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, 7, que fala assim que Deus, olha só, cada um dê conforme determinou o seu coração, não com tristeza e nem por descargo, porque Deus ama o que dá com alegria. O que Deus ama? Deus ama o que dá com alegria. Então Deus ama a generosidade. Ele ama quem dá com alegria. Então aqui você tem que ser generoso e precisa ser uma pessoa, além de ser generosa, ser alegre, ser feliz. Tudo que você vai fazer para Deus, em tudo quanto é lugar, você tem que fazer com alegria, com prazer. Quer fazer uma coisa para Deus? Faz com alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Não faça com a cara emburrada, não faça por esforço, não. Faça com prazer, com alegria. Sempre com alegria. Quer trazer uma oferta para Deus? Traz com prazer. Quer ajudar uma pessoa? Faz com alegria. E tudo que você vai fazer porque Deus ama quem dá com alegria. Se você for dar uma coisa para uma pessoa, o seu coração fechar, já era. Deus ama quem dá com alegria. Dá com prazer. De repente você viu aquela pessoa que não ligou para o seu presente, jogou fora, não se importou, deu conta para você. O problema é Deus. Você deu com alegria, não deu? Deus ama quem dá com alegria. Outra lição maravilhosa que nós aprendemos, em João 14, 21 está escrito assim, olha, quem tem os meus mandamentos, esse me obedece. E o que me ama é aquele que, esse é o que me obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também amarei e me revelarei a ele. Quem tem os meus mandamentos e obedece, é o que me ama. Você tem os mandamentos, Senhor? Você obedece os mandamentos, Senhor? Porque Deus está falando aqui que ama o quê? A obediência. A obediência em todas as áreas. Deus ama a obediência. Se você não sabia, faça isso, porque o apóstolo Paulo deu um conselho para nós, fazer tudo isso. Você está tendo um relacionamento com Deus, com o seu Senhor. E Ele ama o quê? A obediência. Já pensou se o pai manda o filho falar assim, põe esse lixo lá fora e ele não vai? Como fica esse pai? Decepcionado. Pai, espera um pouquinho aí, porque eu vou acabar de assistir esse filme e depois eu levo. Foi obediência? Você levou depois? Não, não foi obediência. Obediência é quem faz na hora. Obediência é quem faz na hora. Obediência é você ver aqui o que é ser obediente e fazer. Glória. O pastor fala assim, olha, 6h30 nós temos reunião, você chega às 7 horas, você é obediente? Não. E o pastor fica como? Triste. Por quê? Porque não obedece, fica decepcionado. E o Senhor ama a obediência, irmão. Seja obediente em tudo, porque essas são as lições maravilhosas. Estou terminando. Outra coisa que Deus ama. Estou falando algo para você do relacionamento com Deus, com o seu próximo, com o seu cônjuge. Você tem um relacionamento com tudo que o apóstolo Paulo mandou nós fazer, nós devemos fazer. Olha que lição maravilhosa. João 3, 16. Ai, é maravilhoso, não é?
forma. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É maravilhoso esse versículo, não é? Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo, a terra, a atmosfera. Não, Ele amou você. Ele não amou o mundo, Ele amou as pessoas. Ele amou o ser humano de uma tal forma que Ele deu seu único filho para morrer por você. Então, se Deus ama as pessoas, por isso você precisa ter cuidado para não ferir aquele que Ele ama. Porque muita gente perde as pessoas que Deus ama. Deus ama a pessoa e você perde as pessoas. Você perde o ser humano. Então, se Deus ama, você tem que ter cuidado. Você tem que ter cuidado para não ferir as pessoas, para não desistir das pessoas. Porque o próprio Jesus não desistiu. O próprio Deus deu seu único filho. E às vezes você desiste da pessoa. Ah, essa não quer nada, não vou desistir dela. Você desiste, você fala mal dela, você ofende ela, você fere ela. E você está ferindo o que Deus ama. Você está errando no que Deus ama. Então não faça isso. Tome cuidado para você não fazer isso, para você não ferir, para você não desprezar ninguém, para você não falar mal de ninguém, porque Deus ama as pessoas. Se depender de você, você tem que ter paz com tudo, porque Deus ama as pessoas. E você deve amar como Deus ama as pessoas. Aleluia. Se você amar a pessoa, você quer o bem dela. Você ama ela e você vai procurar, como Deus amou e entregou seu filho, você vai procurar levar a salvação, você vai procurar fazer tudo para essa pessoa. É maravilhoso isso. E agora, o que Deus detesta? Eu falei 5 coisas que Deus ama e que nós deveríamos fazer. E aqui tem 7 coisas que Deus detesta. Está lá em Provérbios 6,16. Olha só o que fala Provérbios 6,16 até o 19. Fala assim: as 6 coisas. As 6 coisas que o Senhor odeia e aborrece. E 7 coisas ele aborrece e ele detesta. 6 coisas que o Senhor odeia e a 7ª ele aborrece. Ele detesta. O que? Olho altivo, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento vicioso, traços planos perversos, pés que se apressa para fazer o mal, testemunha falsa que espalha mentira, e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Assim como nós mesmos amamos ou odiamos algumas coisas, com o Senhor é a mesma coisa. Ele ama e ele detesta. Então são 7 coisas aqui que Deus detesta. Eu falei 5 que ele ama, mas ele ama muitas coisas. E aqui tem 7. O que é olho altivo, pastor? É orgulho, é altivez, é pensar que você é melhor que os outros. Você pensa que você é melhor que os outros. É cultivar o sentimento de você é especial. Eu sou especial. Sou o melhor de todos. Orgulho. Porque é mentira. Deus odeia a língua mentirosa, que é mentira. Ele detesta a mentira. Aliás, a mentira, como eu disse, ela não tem criação. Quem ama a mentira, quem fala a mentira, é filho do diabo. Porque é o diabo que desde o início está mentindo, enganando e fazendo coisas terríveis. O que ele odeia? Ele odeia mãos que derramam sangue inocente, que matam pessoas no sentimento literal. É proibido pela lei, mas você vai lá e mata. E não só isso,
na linguagem, no espiritual. Às vezes a pessoa chega na igreja precisando de um apoio, precisando de uma ajuda, vai lá um líder ou vai lá um obreiro e acaba com aquela pessoa, acaba com a esperança daquela pessoa, mata ela. Deus detesta isso. Em vez de ser a fonte de ajuda da pessoa, mata ela. Ela já estava desesperada, acabou de matar. Então Deus, Ele detesta essas coisas. Basta você olhar para o mundo. Como está o mundo hoje? O mundo hoje está cheio de doença emocional. Está cheio de pessoas depressivas. Está cheio de pessoas com depressão, com angústia. Pessoas ansiosas. Isso é reflexo que não tem Deus. E às vezes até no meio cristão tem pessoas depressivas. Tem pessoas que estão ansiosas. Tem que tomar remédio para dormir. Tem que tomar remédio para trabalhar. Tem que tomar remédio para ficar de pé. Porque está depressivo. Porque vai uma pessoa lá, ou o marido, ou a esposa, ou o relacionamento dá certo, a pessoa fica triste, a pessoa fica ofendida, e de repente ela entra em depressão, de repente ela está ansiosa, de repente para ela sobreviver, já não é mais Cristo, já é o remédio. Então, Deus detesta essas coisas. Outra coisa que Deus detesta, o Senhor odeia quem apressa para cometer erro, para fazer mal. Todos nós já erramos na vida. Mas qual é a hora que você corre para fazer o mal? Se apressa para fazer o mal. Ouve uma coisinha e corre lá para fazer o mal. Vou lá fofocar. Olha, fiquei sabendo de fulano assim. Aí vou lá, fulano precisa saber. Os pés que se apressam para fazer o mal, para levar aquilo que é engano. Então Deus detesta essas pessoas. Deus, Ele não tem prazer nisso. Isso é erro. E às vezes tem pessoas que até reconhecem o erro, pede perdão, se arrepende, mas de repente está lá de novo, levando a pressão, a conversa fiada, a fofoca, a mentira, a falsidade, que Deus detesta. Nunca leve falso testemunho. Por quê? Porque Deus detesta falso testemunho. Eu não sei se todo mundo conhece, quando o nosso Jesus ele foi crucificado e morto, ele foi sepultado, enterrado numa gruta. E essa gruta, que era uma rocha, ela tinha uma entrada e ela tinha uma pedra. E ali colocaram os soldados para vigiar ali, para que os discípulos de Jesus pudessem tirar o corpo de Jesus. Mas sabe o que houve? Não houve roubo o corpo de Jesus. Mas aqueles soldados correram lá e foram falar com o sacerdote. Falaram: olha, aconteceu o seguinte, eu presenciei, Jesus não está lá na gruta mais. Mas você sabe o que eles fizeram? Maquinaram uma mentira. Recompensaram aquele soldado dando dinheiro para lançar um falso testemunho. Até com Jesus sofreu esse falso testemunho. Por isso que Deus detesta. Porque ali, os guardas que estavam ali, o soldado falou: olha, vai fazer o seguinte, os discípulos vieram, roubaram o corpo enquanto vocês estavam dormindo, tiraram o corpo daqui e roubaram. Não vão falar que Jesus ressuscitou, não. E pagaram. Falso testemunho. Falar, irmão, o que é falso testemunho? É patrocinar uma mentira. É espalhar o que não é verdade. Paulo mandou nós ser verdadeiro. Tudo que for verdadeiro, isso a gente pensar, isso a gente vai fazer. Mas espalhar o que não é verdade. O falso testemunho é algo do qual devemos estar longe. Longe, nós como cristãos devemos ficar longe disso. E jamais semear discórdia entre os irmãos. Que Deus detesta essas coisas. Semear discórdia entre os irmãos.
discordam. Deus odeia aquele que se apressa para promover uma contenda entre uma pessoa, falar mal do irmão, falar mal do seu líder, falar mal do obreiro, falar mal do parente. Deus, Ele detesta todas essas coisas e às vezes a gente faz. E Deus, Ele detesta as pessoas que semeiam essa contenda. Até mesmo entre esposo, a gente deve levar, né, na conversa, na sinceridade, no puro, no verdadeiro, porque a gente conhece a verdade e a gente deve levar sempre a verdade. Amados, que você não leve a discórdia, porque tem muitas pessoas fora da igreja odiando o Evangelho. Tem muitas pessoas fora do caminho do Senhor, porque só ouve conversa fiada. A sua vida tem que ser um testemunho verdadeiro. Glória a Deus. A sua vida tem que estar nos pés do Senhor. Por isso, eu volto aqui para Paulo, quando Paulo falou assim para nós, né, ter a dupla alegria. E Paulo, ele estava tão feliz, tão satisfeito, que ele falou assim, né, nos últimos versículos que eu li aqui, ele falou assim: olha, eu estou tão feliz, estou tão agradecido. Eu não digo isso por necessidade, porque eu aprendi a contentar com o que eu tenho. E eu quero que vocês entendam o que é ter alegria, que Paulo estava falando aqui. Paulo falou assim, nos últimos versículos: eu sei estar abatido e eu sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, eu estou bem instruído. Eu sei ter fama e eu sei também passar deixando, eu sei também ser rejeitado. Eu estou tranquilo nessas horas. Olha, eu sei ter abundância e também sei passar mensagem, porque em todas as coisas eu fortaleço no Senhor. No Senhor. Então eu quero passar aqui nessa noite para vocês a alegria do Senhor. A alegria de estar no Senhor. Paulo, ele recebeu um prazer quando ele recebeu Jesus. E ele, Jesus ali falou com ele, falou assim: tu és o meu escolhido. Você nessa noite, você é escolhido do Senhor, para levar as bem-aventuranças. Por isso Paulo se alegrou de uma tal forma, ele passou necessidade, ele passou fome, ele passou nudez, mas ele falou que ele estava suprido. Por quê? Porque lá em Filipe, sabe por que ele estava agradecido? Porque a igreja de Filipenses preparou uma oferta para levar na cadeia para Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ele fala assim: olha, deixa eu ver aqui. Ele fala assim: o que também aprendeste, recebeste e ouviste e viste de mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois os tenho lembrado, eu já tinha lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu digo isso para vocês, não por necessidade, porque aprendi a me contentar com tudo que é aceito. Aprendi a viver feliz. Paulo estava preso, irmãos, e ele recebeu uma oferta da igreja de Filipenses. Filipe, a primeira igreja que ele abriu, a primeira igreja que sempre ajudou ele. Mas quando ele estava preso, esse pessoal filipense deu uma parada. O apóstolo Paulo estava feliz, porque eles relembraram, eles reviveram aquilo que eles faziam antes.
de mandar uma oferta para Paulo. Mas Paulo estava feliz com a oferta? Não! Paulo não estava feliz com a oferta. Ele falou assim: eu vou falar isso, eu estou regozijando no Senhor por vocês terem lembrado de mim, mas eu não necessito. Eu já sei, eu já aprendi a passar necessidade, eu já aprendi a ter abundância, eu já aprendi a ter muito e a não ter nada. Em tudo eu estou feliz, em tudo eu sou sustentado, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei em quem eu posso confiar, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha só, nessa noite eu quero te trazer para você a dupla alegria. A dupla alegria de servir a Deus. Não importa a sua situação, não importa a sua necessidade, não importa de que maneira você está, se você está precisando ou se você tem fartura, a nossa alegria tem que estar em Deus, a nossa alegria tem que estar em Jesus, porque o apóstolo Paulo ele podia passar qualquer situação, mas ele estava feliz, porque ele sabia quem estava comigo, ele sabia em quem ele confiava, ele sabia que ele estava suprido, porque Deus era a providência dele, e ele sabia o destino dele. Nesta noite eu te pergunto: você está feliz? Você está feliz com o que você tem? Você está feliz porque você é um cristão? Você está feliz como você tem um Senhor que tudo pode fazer? Se eu te perguntasse você nessa noite, em quem você tem buscado força? É no poder? É no dinheiro? Aonde você tem buscado a força para você sobreviver nas situações difíceis? Irmão, nessa vida a gente vai passar situações complicadas, difíceis, como o apóstolo Paulo passou. Ele era perseguido, ele tornou, foi perseguido porque ele perseguia os cristãos. Ele matava os cristãos. E quando ele veio para os cristãos, para fazer parte do povo de Deus, ele foi perseguido. Ele passou muitas lutas, mas ele não reclamava, ele não lamentava, ele não chorava. Pode ver que quando ele foi para Macedônia, que o Senhor deu uma visão para ele estar lá, ele chegou lá e foi preso. E quando ele foi preso, o que aconteceu com ele? Ele estava com Silas e foi preso. Ele cantava louvores a Deus. Ele cantava louvores. Uma pessoa que está presa, cantando louvores. Uma pessoa que está acorrentada. Uma pessoa que está levando chicoteada. Irmão, nós precisamos enfrentar essa situação, porque dias difíceis vai vir para a nossa vida. E nós precisamos nos alegrar no Senhor, nos fortalecer no Senhor e pegar cada vez mais com o Senhor, porque é Deus que tem nos sustentado. Se você não tem suportado a dorzinha que você está passando aí, então você não tem fortalecido no Senhor. O Senhor não está te fortalecendo. Se você está passando uma luta aí no seu casamento, busque a Deus, porque diz a palavra que em tudo você tem que orar. Em tudo você tem que apresentar a Deus. Sabe o que eu acho mais interessante aqui? É que o apóstolo Paulo falou assim: aprendi a me contentar, aprendi a me alegrar. Sabe o que significa isso? Que ele não sabia, ele não vivia alegre. Nas perseguições, na luta, na dificuldade, talvez a gente não tenha alegria. O apóstolo Paulo também não tinha alegria, mas ele aprendeu a se alegrar no Senhor. Ele aprendeu a confiar no Senhor de uma tal maneira que ele falou assim: olha, se eu morrer é lucro, se eu viver é Cristo. E para nós, como que é? Eu não sei a tua história. De repente, se eu perguntar para você como foi a sua história, o que você passou, se você já sofreu tanto, como está a sua vida, como está a sua vida hoje, como você aceitou Jesus, como está a sua caminhada, porque no começo da caminhada é empolgante, é fé, é coragem. Eu vou vencer, nada vai me impedir. Mas no meio da caminhada a luta vem, vai mudar. Eu estou passando isso, eu estou passando aquilo, eu estou com enfermidade.
Eita. Não. Eu vou te contar uma coisa. Eu também não era feliz. Eu não tinha prazer, alegria na minha vida. Aliás, eu não queria viver. Sempre questionei Deus. Eu quero contar isso como testemunho. Sempre questionei Deus, por que Deus me deu a vida? E aqui nessa noite tem gente que pensa a mesma coisa, pensa até igual. Meu Deus. Pensa em tirar a vida. Eu também pensava assim. A minha vida não foi fácil. Eu vim de uma família muito pobre. Família que vivia na favela. Que pedia comida para ser sustentada. Eu tinha um pai que era feiticeiro, macumbeiro. Eu tinha uma mãe que era uma lagoana, que não tinha sentimento nenhum da vida. Era essa expressão. Era brava. Eu tinha 4 irmãos e eu tinha só eu de menino nesse meio de 4 irmãos. Meu pai era feiticeiro e era ganancioso, era arrogante, era terrível. E eu passei uma perseguição tão grande, 5 anos, até quase 12 anos. Eu sofri tentativa de abuso do meu pai. Para você ter uma ideia. Todas as noites eu tinha que suportar aquela nojeira, porque ele chegava no ar. E eu me escondia, eu me colocava roupa, colocava colã, eu não queria aquilo, eu não aceitava aquilo. Eu falava, mas é meu pai tinha que me abraçar, meu pai tinha que me dar carinho, porque ele faz isso comigo. Era uma situação terrível. A pressão é muito grande quando a gente sofre isso. Porque eu pensava em me matar todos os dias. Todos os dias da minha vida. Eu tentei suicídio 4 vezes. 4 vezes. Fui na linha do trem e não consegui me matar. Tomei veneno, fizeram lavagem. Eu peguei uma faca e fui para uma privada tentar me matar. E eu não conseguia. Meu Deus. A minha mãe não via nada, não me ajudava nada, não me abraçava nem nada. Quando a bomba explodiu, uma certa noite, minha mãe saiu e eu saí gritando, berrando, porque eu acordei muito assustada com aquele homem ali em cima de mim. Fomos para a polícia, fizemos exames, não deu nada, não tinha cometido o ato. Meu pai fugiu de casa, ficou 8 meses na maca. Minha mãe ficou em casa, mas ficou perturbada. E um dia, minha mãe falou assim, perdoa seu pai, deixa ele voltar para casa. E eu perdoei ele, porque se ele não fazer mais nada comigo, eu perdoo. Perdoei ele e voltou para casa. Ele voltou e estava tudo bem. Mas de repente a minha mãe perdeu a memória. E precisamos internar ela no hospício, no hospital de novo. Minha mãe ficou 6 anos internada. 6 anos. Eu fiquei com meu pai apenas uma noite. E nessa noite ele veio em cima de mim. Eu tomei uma decisão. Fui na polícia. Falei, o que eu faço? Ele falou, você pega o correio ou mata ou sai de casa. Eu preferi sair de casa. Completando 12 anos, eu fui embora de casa. Um pouquinho antes disso, de acontecer esse fato, eu tive uma menina, um marilhão tão grande, que eu desmaiava na rua, desmaiava onde eu estava, e meu pai era o único que podia levar na escola e me buscar, o único que podia levar no médico e me buscar, e o meu pai, ele era feiticeiro, ele me forçava a fazer feitiço com ele. Eu precisava aprender na escola para fazer as leituras das orações e para escrever nas velas todos os feitiços que ele queria. Eu era usada para isso. Mas eu passei mal, fui no médico e um clínico geral, passando lá, estava vomitando, estava desmaiando. E aquele clínico geral era muito velhinho e ele falou assim para o meu pai, a tua filha está grávida. Tua filha está grávida. Amados, a gente ia no médico, era mais ou menos, foi uns 15 quilômetros,
da onde eu morava, da Vila Toninha até no centro de Rio Preto. Nós fomos a pé. Eu não tinha carro, não tinha celular, não tinha nada. Eu voltei, sabe o que meu pai falou para mim? Falou para mim assim: eu vou levar você embora para outro estado. Você vai ser esposa e mãe dos meus filhos. Um pai verdadeiro fala isso. Um pai que não era padrasto, não. Eu olhei para meu pai naquela noite e falei para ele assim: eu vou viver. Eu queria morrer, mas eu vou viver para te matar. Para te matar. O ódio foi tão grande. Eu tinha ódio da vida. Eu tinha ódio de sobreviver. Eu tinha ódio porque eu vim no mundo. Eu tinha muito ódio. E logo após isso, minha mãe ficou ruim. Eu precisei internar ela. E eu tomei uma decisão de ir embora. Fui embora. Fiquei numa casa de uma patroa que eu roubei. Falei: ó, pode só me dar comida, o pouso está ótimo, nem salário eu quero. Fiquei dos 12 anos até 18 nessa casa. Virei escrava dessa casa. Virei escrava dessa casa. Meu horário era 5 horas acordar, 5h30 fazer o café, 6 horas eu estava buscando pão. E lá para meia-noite, meia, 1h, eu ia dormir, virei escrava. Eu era revoltada da vida. Revoltadíssima da vida. Com ódio terrível, com uma pressão terrível. Uma luta terrível. Vocês não têm noção. Eu não estou contando detalhes aqui porque não dá tempo. Mas, olha só, resolvi casar com 18 anos. Escolhi um esposo, um jovem, que era trabalhador, olha só as qualidades, que respeitava pai e mãe e que não era viajante e que não fumava nem bebia. Eu era bastante arista, não era namoradeira, não saía, eu era traumatizada. Aliás, eu peguei um trauma tão grande que eu precisei ir no médico. E o médico me orientava e ele falou assim: olha, eu vou te falar um negócio. Na situação que você está, é melhor você pegar um rapaz e aprontar, porque o trauma foi tão grande que eu não suportava um homem relativo. E minha mãe ainda passava um tremendo desespero em mim, porque ele falava assim: se o homem tocar no você está grávida. Se o homem sentar na cadeira, você sentar, você fica grávida. Era um desespero. E eu sabia que meu pai regava em mim todas as noites. A cabeça de uma criança, você não tem noção. Você não tem noção. Casei. Tudo bem. Nossa, ótimo. Foi maravilhoso. Meu esposo tinha fama de mulherengo. E mesmo assim eu corri o risco. Minha mãe falava assim para ele: esse homem não presta. Você vai casar com ele? Eu falei: vou arriscar. Você é uma mulher daquela assim potente. Sabe? Vou arriscar. Seria isso? Então vamos ver se você vai aguentar eu. Amados, mas eu escolhi um homem que trabalhava, era responsável, mas no final das contas eu descobri que ele era uma criança. Que ele não era responsável. Casei no primeiro dia do meu casamento, no sábado. Encontrei meu marido beijando outra mulher. E eu casei. Mas, como eu pulei um ponto da história, a minha mãe, ela me chamava, eu era mulher de 10 homens, eu ia ser mulher de 10 homens. A minha mãe estava louca. Eu não levava isso em consideração. Mas um dia eu falei para ela assim: mãe, olha para mim, eu vou ser uma mulher, eu vou casar, um homem só, vou honrar meu marido, vou ter filho, e a senhora vai ter prazer de ir na minha casa. Olha o que eu prometi para minha mãe. E eu tenho um caráter forte, natureza forte, eu cumpro. Se eu falar, eu cumpro. Se eu prometer, eu faço. Encontrei
encontrei meu esposo beijando o outro. No dia do meu casamento. Eu olhei assim para ele e falei assim, e aí? É isso que eu espero do homem que diz que me ama? É isso que vai ser o meu casamento? Ele olhou assim e falou assim, não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, foi um vacilo, essa menina queria me beijar e ela me forçou a amar, não foi não. Irmão, quando eu estou até hoje com meu esposo, eu passei por cima disso. Eu olhei o que eu tinha prometido com a minha mãe. Falei, gente, no primeiro dia de casamento, eu já vou sair fora. E agora, o que eu faço? Eu tinha duas escolhas. Eu queria ser fiel. Eu queria mostrar para minha mãe que eu tinha honra. E a gente paga um preço muito caro por isso. No segundo sábado, eu arrumadinha, bonitinha, adiantava as coisas. Meu esposo tomou banho. E eu falei para ele, nossa, amor, onde nós vamos? Nós não. Você aqui em casa não vai. Você aqui em casa eu vou na discoteca. Eu falei, meu Deus, aonde eu fui amarrar meu Deus? Eu tinha duas frases na minha vida. Eu não era de xingar, não era de falar palavrão, era muito bom, evitava todo erro, afastava do que era mal, tudo que era errado eu afastava. E eu falava assim, hoje eu estou por baixo, mas amanhã eu estou por cima. Eu entrei nessa bosta, eu saí dela. Eu entrei nessa merda, sai dela, mano. Eu entrei, vou ter que sair. Amados, eu quero chegar a um ponto que eu quero que você entenda. Tudo isso eu passei, suportei, foi bênção. De volta por cima, consegui, né? Meu esposo ficou vários sábados saindo, a mãe entrou, o irmão entrou porque me falou assim, essa menina já sofreu tanto, e você pegou ela para sofrer um pouco? Ô filho, casar não é casaca não, não é trocar de roupa não. Você troca a roupa e põe lá não. Aí eu tive alguém que me ajudou, comprou minha briga e a gente está aqui até hoje. Mas quando eu aceitei Jesus, eu quero contar isso para você. Foi como o apóstolo Paulo aceitou. Quando ele viu que Jesus, que era o que ele perseguia, que Jesus era o salvador dele, ele aceitou Jesus, ele aceitou tudo. Eu, quando aceitei Jesus, amado, eu aceitei tudo. Eu aceitei para valer. Eu aceitei, foi aí que eu tive alegria. Foi aí que eu tive prazer. Eu tive alegria de viver. Perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei que meu esposo fazia algumas coisas, perdoei tudo. Porque eu aceitei Jesus e a minha vida transformou. Aleluia. Como você está de cristão? Nós precisamos ter prazer, ter alegria nas coisas de Deus. Nós precisamos ter, como o apóstolo Paulo diz, é dupla alegria, é prazer, é contentamento. Apolo não sabia viver isso, mas ele aprendeu. E nós precisamos aprender isso. Eu também não sabia viver essa vida de paz, essa vida de alegria, essa vida verdadeira de compromisso com o Senhor. Mas eu aprendi a viver essa vida de compromisso. Eu aprendi a pagar o preço. Eu aprendi a passar
satisfeito na presença do Senhor. Tudo que for fazer, faça com alegria. Tudo que for pedir para você, tenha prazer, tenha alegria. Saber que o Senhor Jesus, Ele é o que te sustenta, é Ele que te segura, é Ele que está contigo, é Ele. Você vai vencer em nome de Jesus. Ele não só nos deu uma vida, mas Ele prometeu que Ele veio para te dar uma vida com abundância. E nós precisamos ter essa vida com abundância. Nós precisamos ter essa vida com alegria, porque nós somos um livro aberto. Nós somos um testemunho vivo para as pessoas verem. Aquele é um cristão. Aquele verdadeiramente tem a paz de Cristo. Aquele verdadeiramente tem a alegria de Cristo. Agora, se a sua vida é uma bagunça, se a sua vida é brigada, se a sua vida é xingada, se você não tem controle, não tem domínio próprio, não tem temperança, que vida é essa que você tem em Cristo? Meu Deus! Como Ele está te fortalecendo? Onde você tem buscado força para resistir à vida? Dias maus vai chegar, tempos difíceis vai chegar. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 17, ele fala: vai ter tempos trabalhosos, vai ter tempos difíceis, e nós vamos suportar? Se nós não suportamos nenhuma luta, se nós não suportamos nenhuma dificuldade, nós não temos prazer, se você não tem nada, você reclama, se a tua vida está uma merda, você reclama, você murmura, você não acredita na providência de Deus, no agir de Deus, no trabalhar de Deus. É Deus que te sustenta, igreja. É Deus que nos sustenta em pé. Se eu tenho vida é porque Ele me deu, se eu estou de pé até aqui porque Ele tem me sustentado. Então, em qualquer situação, irmão, não importa. Eu contei um pouquinho da minha história, mas se eu for ouvir a tua história, você passou momentos trabalhosos, momentos tristes, famílias difíceis, mas em tudo eu levei aos pés do Senhor. E lancei a minha ansiedade aos pés do Senhor. E Ele me deu essa paz. Hoje eu vivo feliz. Hoje eu vivo alegre. Hoje eu vivo amando esse homem. E eu tenho uma vida maravilhosa. Tenho 4 filhos, 8 netos, um casamento maravilhoso, uma vida maravilhosa. Em tudo nós devemos dar graças a Senhor. O apóstolo Paulo nos ensinou isso. Nessa noite eu quero passar para vocês dupla alegria, prazer, estar satisfeito, estar feliz, não importa a situação. Está lá na cadeia, não importa. Apóstolo Paulo não tinha medo de nada. Ele era preso, era açoitado, era apedrejado, batia nele com vara. Ele não tinha medo de nada, nem mesmo da morte. Porque ele mesmo declarava: ó, se morrer, se viver é Cristo. E nessa noite eu te pergunto, e você? Como você está? Se você morrer é lucro ou você tem medo da morte? Ou você não entende que a morte é apenas uma transição para a vida eterna? Você não vai morrer. Deus quer te levar você para a eternidade. Deus quer te levar você para o céu. Então me alegre. Hoje eu estou aqui, eu até falei, nossa, se hoje nessa noite eu pregar e Deus falar para mim assim: chegou o teu último suspiro, eu vou me alegrar. E eu quero que você se alegra, porque eu estou morrendo em paz. Estou morrendo feliz, satisfeita, com a paz no interior que excede todo o meu entendimento. Essa é a paz que você tem que ter. Não importa a situação. Não importa, Deus é poderoso, tremendo, para fazer algo maravilhoso. Glória a Deus. Como o horário se encontra já avançado, tem gente contar um testemunho, mas não vou contar mais não. Porque Deus, Ele é poderoso. E eu tenho um testemunho forte. Eu sou daquela assim, ó. Eu peço e Deus responde. Eu peço, eu não crio barreira. Eu quero te ensinar a você não criar barreira de dificuldade.
Um dia eu estava morando numa casinha, num cômodo, bem pequenininho, forrado de zinco, bem baixinho, aqui em Cacilândia. Já fazia 8 meses que eu estava ali. E eu falei para Deus assim: Deus, o Senhor me quer nesse lugar? Eu falei para Deus: o Senhor me quer nesse lugar? E Deus falou: é aqui teu lugar. Eu falei: então, Deus, eu te dou 15 dias. 15 dias. Eu quero uma casa montada, sem eu precisar pagar aluguel, com todos os móveis, e te dou apenas 15 dias para me dar essa casa. Meu esposo falou assim: você é louco. E eu falei para meu esposo: esposo, estou entrando em oração. 15 dias. O Senhor conhece o nosso limite. Sabe quando Ele ama a verdade no íntimo? Ele ama a verdade no íntimo. A gente tem que ser sincero com Deus. Ele está aí do seu lado. A sinceridade, a verdade é o que basta. O Senhor olhou para o meu coração e viu: essa filha precisa. E ela tem fé, e ela usou de ousadia, de uma autoridade que, na verdade, eu falei: Deus, é apenas 15 dias. E eu fui para o joelho, né? E com 15 dias chegou uma menina, chegou e falou assim: pastor, eu vim te oferecer minha casa. Mas como assim? Vamos sentar aí que eu vou te explicar. Olha, eu estou indo para o Acre, eu quero oferecer minha casa porque eu ia deixar ela alugada, eu pus ela à venda, mas eu ia deixar ela alugada, na imobiliária, mas Deus falou para mim te dar essa casa com todos os móveis, porque eu estou indo embora. Só que eu vou ter que cumprir aviso breve, eu, meu marido, tudo, então vai dar 1 mês e meio aí. Eu olhei para ela assim: sinto muito, Josi, você está expulso da sua casa. 15 dias eu estou lá. Você só tem 15 dias para sair da casa. Isso é de Deus. Eu falei para ela, era dia 15 de junho. Eu falei: 30 de junho eu estou dentro da sua casa e você vai embora. Ela falou: não, pastora, não é bem assim não, pastora. Você vai orar primeiro. Eu falei: eu já orei. Eu já orei. E a mulher deixou. Ela não cumpriu o esbravo. Eu falei: aliás, já orei para o patrão do seu marido, acertar, pagar tudo para você, vocês vão embora. Dia 30 de junho, eu estava lá dentro da casa. Isso é fé, isso é Deus. Deus faz se a gente acreditar. Se a gente confiar no Senhor de uma maneira total, uma entrega total. Deus, Ele quer o teu melhor. Deus quer as tuas primícias. Deus quer a sua vida, o seu coração, a sinceridade. Não precisa esforçar muito não. Só a sinceridade do seu coração já basta. Você vai vencer em nome de Jesus. Coloque seus sonhos, seus projetos na mão do Senhor e você vai vencer. Ele é poderoso para fazer além do que nós pensamos, além do que nós imaginamos, além do que nós pedimos. Ele é poderoso. Ele sonda o íntimo. Ele sonda a tua necessidade. Ele sabe o que você está passando. Mas Ele quer saber: você suporta? Você suporta a provação? Você está passando na prova? Passe na prova, irmão, cantando louvores. Passe na luta cantando louvores. Porque é isso que Ele deseja de cada um de nós. É isso. O apóstolo Paulo nos ensinou nessa noite. E eu espero que eu pude passar para você a dupla alegria. O prazer de estar satisfeito no Senhor. Não porque recebeu uma oferta. Não porque eu recebi uma casa na necessidade que eu precisava. Não, porque eu tenho um Deus que posso contar com Ele. Qualquer hora, qualquer momento. Porque eu tenho um Jesus que me sustenta. É fácil a gente falar: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E na hora da luta, você está buscando aonde? Quem está te fortalecendo?
gosta da obediência, da sinceridade, da verdade, porque Ele é verdadeiro. E Ele vai estar com você nessa noite em nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor com hino. Eu gostaria de estar orando também, mas as irmãs, eu quero convidar as irmãs para cantar com louvores. E você vai orar a Deus, vai apresentar a sua necessidade nessa noite em nome de Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Você foi alimentar a sua alma nessa noite. E você precisa alimentar ela todos os dias. Sabe? Como você precisa do café da manhã, você precisa do almoço, você precisa da janta. Se você ficar sem eles, você passa mal, você fica fraco. Você precisa desse alimento todos os dias. Busque na sua casa um momento de oração. Busque na sua casa um momento de leitura da palavra do Senhor. Busque na sua casa você entregar verdadeiramente. Se nessa noite você está cometendo algum pecado, desse que a palavra falou com você, é hora de você pedir perdão. É hora de você renunciar tudo e agradar o Senhor, porque Ele é poderoso para te perdoar. Pastora, mas eu fiz tanta coisa errada, eu tenho tantos pecados, eu tenho feito isso, eu tenho maquinado, eu tenho planejado coisa errada. O Senhor é poderoso se você se arrepender. Oh, glória. Se você se arrepender verdadeiramente, você sai hoje daqui em paz, tranquilo, feliz, alegre, uma paz maravilhosa. Feche os olhos em nome de Jesus. Eu vou orar por ele. Papai, é no nome de Jesus, papai, que nós apresentamos essas vidas diante de ti. Senhor, eu não sei quais são as situações, eu não sei quais são os pedidos nessa noite, Pai, mas somos corações, porque o Senhor sabe, Pai. O Senhor é aquele que conhece a verdade no íntimo de cada um, Senhor. Eu só posso ver o interior, Pai, o exterior dessa vida. O interior é só o Senhor que sabe. Pai, em nome de Jesus, papai, fortalece essas vidas, capacita essas vidas, Pai, dê coragem, dê força, Pai, para os tempos difíceis que vai vir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, e se essa vida tem passado tempestade, Pai, ó Pai, arranca em nome de Jesus. Se essa vida tem passado dificuldade, Senhor, seja o socorro dela nesta noite, papai. Vem com providência, Senhor, em nome de Jesus, porque, Pai, eu sei que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode libertar, eu sei que o Senhor pode curar, e nós temos nos sustentado no Senhor. Eu sei que tudo posso naquele que está nos fortalecendo nessa noite. Senhor Jesus, entre em ação. Espírito Santo, entre em ação. Papai do céu, olha para essas vidas, olha para os seus filhos, Pai. Restaura cada um. Entre em cada mente, em cada coração magoado, machucado, cheio de ferida, cheio de ódio, Senhor.